é: movimente-se para viver milagres. Quem crê que Deus tem milagre para a sua vida, diga amém. Movimente-se. Gente que fica esperando, não acontece nada. Gente que se torna refém das mesmas justificativas e desculpas que o paralisaram. Eu tenho que ir além daquilo que me paralisou se eu quiser viver uma experiência com Deus. A gente precisa parar de repetir a mesma desculpa, a mesma justificativa, a mesma história que nos paralisou. A gente precisa ir adiante. Você vai ver como essa mensagem é cirúrgica. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Vocês estão me ouvindo bem aí? Joia, glória a Deus. Então pede o pessoal dar uma maneirada lá no fundo e vamos para. Diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face, a superfície das águas. Aí no 3 ainda vai dizer: então Deus disse, haja luz, e houve o quê? Luz. No princípio, Deus cria céus e terra. Na terra, aqui não está falando de terra, a porção firme, está dizendo sobre o planeta Terra, sobre esse mundo que a gente vive. E na face das águas, o se movia, e a gente vai ver as águas em movimento, os rios e mares até hoje em movimento. Mas a Bíblia diz que na face do abismo, o que havia era trevas. Onde não há movimento, as trevas começam a dominar. Pode perceber. Você já viu uma obra parada? Por exemplo, do lado da escola que o Israel estuda, ali na Prestes Maia, do lado do M.F. Monteiro Lobato, tem um prédio ali, que desde que eu vim para São Bernardo do Campo é uma obra embargada lá, parado. Quem sabe do prédio que eu estou falando? Se você entrar lá hoje, você vai ver um monte de coisa destruída, que há 20 anos atrás eram novas, eram úteis. Aqui na rua que eu moro, esses dias eu passei, é rua sem saída, e eu moro num prédio, e tem alguns carros que estão ali sei lá quanto tempo, há meses ou talvez há anos. Carro que está lá abandonado. Me chamou a atenção que esse dia eu vi um papelzinho: Prefeitura de São Bernardo do Campo, esse carro não sei o que será recolhido para o pátio se não for movimentado em tanto tempo, prazo. Aqueles carros estão estragando. E aí a gente poderia falar de tantos lugares. Tem lugar, quem já viu o cemitério de aviões? Encostam lá uma aeronave e vai decompondo. Barcos, tantas coisas. Deus não nos criou para ficar parados. Quando um problema, quando uma sequência de situações difíceis, uma pessoa esses dias falava comigo: poxa, mas eu estou vivendo uma sequência de situações difíceis. Quando essas coisas que acontecem na nossa vida têm poder de nos paralisar, elas passam a exercer autoridade sobre nós, e nós nos tornamos escravos daquela destruição. Está cheio de gente escravizada pela mesma desculpa de sempre, ou, vou usar uma palavra mais bonita, pela mesma justificação. Para quê? Para que amanhã, para que sábado alguém olhe, entre e diga: que maravilhoso aqui, mas não ficou assim, porque alguém mentalizou: fica bom, fica bom. Pessoas se moveram. Agora nós estamos vendo um exemplo aqui. Quem foi que se moveu sobre a face das águas? O Espírito de quem? Se até Deus se move para as coisas ficarem boas, tem gente aí que é muito acomodado. Até Deus, Ele é Senhor. Com uma palavra Ele cria, com uma palavra Ele começa, Ele termina. Ele tem poder para mudar qualquer cenário, e ainda assim Ele dá o exemplo, Ele se move. Jesus, quando veio a esse mundo, Ele percorreu várias cidades ou ficou num lugar só? Hein? Ele ficou só em Belém, onde Ele nasceu? Ele ficou só em Nazaré, onde Ele cresceu, quando volta do Egito com a sua família? Não. Tem gente que se acha melhor que Jesus. Jesus podia falar assim: vou ficar em Jerusalém, ou vou ficar em Nazaré, ou vou ficar em Belém, e quem precisar de milagres que venha até mim.
Ele é Deus, ele tinha esse direito? Tinha ou não tinha? Mesmo assim ele percorreu. Então ele ia e levava a palavra, ele levava o poder, ele levava o milagre, ele levava a transformação. Ei, eu e você somos a imagem e semelhança de Deus? Cristãos de verdade? Então está na hora de eu e você nos movermos para levar a vida para alguém. Não é só sobre receber, é sobre levar. O Espírito de Deus se move sobre a face das águas, não é para ele ser Deus, ele já é Deus. Ele quer mudar o cenário onde ele está passando. Meu irmão, minha irmã, hoje Deus marcou mudança de cenário. Nós vamos mudar o cenário de culto, por exemplo. Sábado é outro, quarta que vem, domingo é outro. E a palavra que Deus nos dá no último culto aqui, nesse cenário, é que nós recebemos de Deus fé, poder, unção, autoridade para mudar os cenários para onde nos movemos, para mudar os cenários para onde Deus nos move. Não espere as coisas estarem boas para se mover, mas no mover do Espírito sobre a tua vida vai que as coisas ficam boas. Agora, pelo amor de Deus, eu estou falando que nunca na vida a gente tem que ficar parado. Não, tem hora que Deus fala: aquietai-vos, saber que eu sou Deus, a guerra é minha. Tem hora que Deus vai dizer: não seja precipitado, calma, espera, me ouça. Agora tem coisa que Deus já dirigiu. Quem aqui quer um casamento abençoado, feliz? Eu queria tanto que a esposa fala: eu queria tanto que meu marido, e nenhum dos dois dá um passo para alinhar as coisas. Vai funcionar, gente? Tem que se mover. Tem gente querendo crescer profissionalmente, tem gente querendo prosperar, não estuda, não se aplica em nada novo, não termina nada que começou, não tem organização. Gente que se ganhar mais só aumenta as dívidas, não aumenta a condição da família. Tem gente que um dia entrou uma bênção lá, já queima ela e arruma outra dívida, em vez de começar a colocar a casa em ordem. Paulo nos ensina: sei tem abundância, posso padecer necessidade, sei padecer necessidade, sei tem abundância, posso todas as coisas naquele que me... Paulo está dizendo assim, ó: eu sei me mover na escassez e também sei me mover na fartura. José fala para Faraó: 7 anos, a interpretação do sonho é essa. 7 anos, os primeiros 7 anos era do que mesmo? Alguém lembra? De vacas gordas. Faraó, aproveita e fica de boa na lagoa. Depois vem 7 anos de vacas magras, você já tem informação privilegiada. Pronto, acabou. Foi só isso que José fez? Porque não adiantava nada. Está cheio de gente que recebe informação e não faz nada. Recebe palavra e não muda nada. O conselho de José para Faraó é: Faraó, você está recebendo uma informação, agora você tem que se mover. Agora você é responsável pela bênção de ter recebido essa informação. Nós somos responsáveis por cada palavra, por cada visão, por cada direção que Deus tem nos dado. Na parábola dos talentos isso fica claro. Cada servo que recebe uma proporção de talento é responsável em fazer algo com aquilo. E o que enterra é lançado nas trevas exteriores, porque nenhum de nós foi chamado para enterrar seu talento, para ficar ocioso ou atrás de desculpas e justificativas, mas fomos chamados para movimentar, e no movimento as coisas vão se tornar boas. Está se tornando bom porque enquanto eu estou pregando tem gente movimentando lá fora. Está se tornando bom porque quantas pessoas por um tempo para plantar fizeram uma jornada dupla, trabalha em algo para continuar a provisão da casa, mas estuda algo que pode mudar a sua vida. Separa um outro tempo para estudar algo que pode mudar a sua vida. É gente que não é acomodada. Ele vende o almoço para comprar a janta e continua a mesma vida. Nós precisamos nos movimentar, nós precisamos abrir, expandir a nossa mentalidade. Por quê? Porque a terra precisa ser marcada pela glória de Deus. Quem ouvir e ver o meu e o seu testemunho precisa perguntar: qual é o segredo? E nós vamos dizer: Jesus é a razão disso tudo. É Jesus. As águas se movimentam, e é interessante que os céus e a terra se conectam. Como assim os céus e a terra se conectam? O Espírito de Deus se move sobre a face das águas. O Espírito de Deus é do céu ou da terra?
ou seja, onde está tendo movimento na terra, o Espírito de Deus está tocando. É tempo de nós conectarmos na nossa família, na nossa saúde, na nossa vida emocional, na vida conjugal, na vida familiar, céu e terra. Precisamos conectar céu e terra. Não dá para eu ter um casamento feliz se o meu casamento viver só em função do entendimento da terra. Eu preciso que o céu toque o meu casamento. Eu preciso que o céu toque a minha saúde com cura, com vigor. Eu preciso que o céu toque a minha vida financeira, o meu ministério. Enfim, quem mais precisa? Agora o Espírito de Deus, ele vai se mover onde tem movimento, não é onde está parado. Ele toca onde há movimento. Alguém quer ser tocado pelo Espírito de Deus? Uma mulher hemorrágica sai de casa sabendo que ela poderia ser apedrejada, sabendo que ela poderia ser humilhada em público, e ela se movimenta até onde Jesus está. Quantos anos, alguém lembra? 12 anos sofrendo, perdendo vida todos os dias. Você acha que ela estava forte ou fraca? Naquela época tinha reposição de vitamina, cápsula que hoje o pessoal dá? Tinha, gente. Então ela estava bem fraca. Mas ela pega toda a força que ela tem e se move para mudar a vida dela. Essa é uma noite de eu e você tomarmos a decisão. Eu vou pegar toda a força que eu tenho toda a esperança que eu tenho, todo o vigor, tudo, e vou me mover na direção de Jesus. E eu quero tocá-lo. E eu sei que o milagre vai ser ativado. Os céus e a terra se conectam quando há movimento. Jejuar é um movimento. Nós estamos dizendo ao céu que não somos governados pela terra, pela carne, mas somos governados pelo Espírito. É um movimento e traz resposta em direção de Deus. Aquela mulher se moveu com toda a força que ela tinha e tocou, e o poder de Deus entrou em ação na vida dela. Ela foi curada. Deus está procurando gente que queira se mover, não gente que queira de mão beijada, não gente que espere que alguém tenha dó e faça tudo no seu ou no meu lugar. Não, está procurando gente que se move para conectar céu e terra. Jesus vai falar sobre isso em Mateus 18, 19. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 18, verso 19. Mateus 18, 19. Também lhes digo que, se dois de vocês fizerem o que, gente? Concordarem. Concordarem aqui na terra a respeito do quê? Qualquer coisa. O que está escrito no final? Que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. O que é isso? Dois concordarem é movimento. Não é não, pastor. Claro que é. Pergunta aqui, quem é casado? É fácil todo dia concordar em tudo com seu cônjuge? E como é que dá certo o casamento? Se os dois decidirem a dar um passo. Nem do meu lado nem do seu, vamos dar um passo cada um. Esse aqui é mais fácil para eu renunciar, eu dou um passo. Aí fala, não, esse aqui agora é eu que dou o passo. O que é isso? O movimento do casal para ficar na palavra de Deus faz os céus e a terra se conectarem. A vontade de Deus, o governo de Deus vem sobre a vida do casal, porque eles se moveram, e nessa conexão o céu derrama glória. A vida do casal é abençoada. A caminhada de fé é isso, essa concordância é a gente se mover. Olha, eu achava que eu tinha razão, aí eu também achava, mas vamos fazer o seguinte, vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz isso, então eu preciso abrir mão um pouquinho. Eu também preciso me mover um pouquinho. Quem se moveu? Os dois concordaram. Quando Jesus diz sobre dois concordarem aqui na terra, Ele está dizendo sobre unidade. E não tem unidade sem movimento, porque nós somos diferentes, cada um. Irmão, não tem gente igual, tem gente parecida, igual não tem. Para a gente poder andar juntos, Amós, o profeta, escreveu, só poderão andar dois juntos se estiverem de acordo. O que é isso? A concordância gera um movimento. Aí abre os céus, que toca a terra e traz resposta. O Pai Celestial atende quem se move em unidade. Põe o primeiro tópico para mim, por favor, presta atenção nisso aqui. Quando acompanhamos o mover do Espírito de Deus, céu e terra se conectam. Acompanhe o movimento do Espírito de Deus.
Não seja aquele que assiste o movimento. Você viu? Houve algo lá e o irmão agiu, a irmã agiu e você? Eu fiquei olhando. Eu nem fui. Tem gente se movendo. Tem gente que mais um ano está lendo a Bíblia inteira. Está se movendo em um movimento que a gente começa em fevereiro. Janeiro é Provérbios o mês inteiro. E a partir de fevereiro a gente pega de Gênesis, Apocalipse. Movimento. Tem gente que se move num jejum, numa consagração, num evangelismo. Tem gente que se move numa semeadura. Tem gente que se move em movimentos espirituais. E o que acontece? Conexão. Movimentos que o Espírito de Deus está dando. Lembra que eu entrei falando aqui sobre o último louvor ministrado aqui, o trechinho do louvor se conecta com a mensagem que eles nem sabiam que eu ia pregar. E esse louvor, esse trechinho nem estava na playlist. Estava? Não. Mas o Espírito de Deus conecta. Quem é sensível à voz do Espírito de Deus vai se mover e a coisa vai fluir. Irmão, em nome de Jesus eu quero profetizar que vai fluir na minha e na sua vida, porque nós vamos nos mover debaixo da direção do Espírito de Deus. Vai haver conexão e vai haver céus abertos. Olha o que diz Gênesis 12, vem comigo. Gênesis 12, versículo 1. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Por que Deus não diz para a terra que eu já mostrei? Porque eu vou mostrar em movimento. Quer saber alguém que está indo em direção a uma vida de milagres? Quem está andando com Deus. Isso é tão sério que a Bíblia diz sobre um homem chamado Enoque. Quem já ouviu falar do Enoque? Eu já ministrei bastante sobre Enoque aqui. A Bíblia diz que Enoque andou com quem? Com Deus, e Deus o tomou para si. A tradução, a forma original como está escrito esse Enoque andou com Deus, fala sobre Enoque andar sobre os pés de Deus. Sabe aquela brincadeira que às vezes um pisa em cima do pé do outro e vai se movendo? Esse andar sobre os pés de Deus, Enoque foi um com Deus. Ele só pisava onde Deus pisava, se movia onde Deus se movia, e Deus o tomou para si. Porque Enoque, no seu movimento de andar com Deus, conectou céu e terra. Deus está nos procurando pessoas em quem Ele possa confiar que seus movimentos, palavras, ações, pensamentos, enfim, tudo conecta céu e terra. Como é que eu faço, pastor, para conectar céu e terra? Você conhecer a palavra. Essa é a revelação de Deus para a gente. Se a gente não lê isso aqui inteiro, não dá para conectar céu e terra. A gente precisa avançar. Eu não estou falando para sair que nem um desesperado e ler, não, mas um pouco, vai crescendo no conhecimento, conectando céu e terra. Quanto mais nós conectamos céu e terra, menos carnais nós somos, nas nossas desculpas, justificativas, no temperamento, nas emoções. Gente, excesso de temperamento desequilibrado, excesso de desânimo, disso, daquilo, é falta de oração, jejum e leitura da Bíblia. Eu não estou falando sobre não termos problemas emocionais. Eu só estou dizendo que quanto mais de Deus a gente tiver, melhor a gente consegue lidar, inclusive com os problemas emocionais. Quem entende o que eu estou dizendo? Antes que alguém diga, pastor diz que quem tem problema emocional é porque não é de Deus. Falei nada disso. Falei, quanto mais eu tenho que saber lidar com problemas emocionais, físicos, familiares, financeiros ou de qualquer ordem. Por quê? Entro em concordância. Deus disse a Abraão, deixa a terra natal, parente, família e vem comigo. Anda comigo, eu vou te mostrar. De onde Deus queria esse homem chamado Abraão ou Abrão? Olha comigo em Gênesis 11, 7. Diz assim, ó. Esse é o relato da família de Terá, pai de Abrão, Naor e Harã. Harã, que foi o pai de Ló, morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, enquanto seu pai Terá ainda vivia. Tanto Abrão como Naor se casaram. A mulher de Abrão se chamava Sarai e a mulher de Naor, Milca. Milca e sua irmã Isca eram filhas de Harã, irmão de Naor. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Certo dia, Terá tomou o seu filho Abrão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão,
e seu neto Ló, filho do seu filho Harã, e se mudou de Ur dos Caldeus. Agora presta atenção nesse final. Partiram, o que está escrito aí? Em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Já preguei sobre isso também. Terá, pai de Abrão, sai de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma capital da época, extremamente contaminada e corrompida. E Deus começa uma aliança, chamar em aliança o pai de Abraão. Talvez nós diríamos o Deus de Terá, Abraão, Isaac e Jacó. Mas nós não dizemos o Deus de Terá. Você já ouviu alguém falar o Deus de Terá? Já ouviu? Mas o mesmo Deus que dirigiu Abraão a sair de Harã, no meio do caminho, já havia chamado o pai de Abraão, Terá, para sair de Ur dos Caldeus e ir até Canaã. O que eu estou querendo dizer? Que quando a gente para, quando a gente não se movimenta, Deus põe uma coisa no seu coração: os sonhos, as promessas, os projetos, os propósitos de Deus não se perderão. Alguém vai abraçar e vai levar, enquanto outros vão parar no meio do caminho, bloqueados em suas justificativas, por mais nobres que elas possam ser. Nosso Deus não é o Deus de justificativa, é o Deus da fé. Quando Terá sai de Ur dos Caldeus, ele sabe que aquela terra está contaminada. Deus fala: sai daí. Ele sai. Passando por uma cidade chamada Harã, ele decide parar um tempo ali e nunca mais consegue sair. Alguns estudiosos vão dizer que não tem nada com a questão do filho, outros vão dizer que tem. Tendo ou não, o fato é que o destino dele não era Harã. O destino dele era o quê? O que está te impedindo de exercer o chamado, de cumprir o propósito que Deus te deu? Como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho de honra, como obreiro da casa de Deus, como empreendedor, empresário, como um bom profissional, testemunhando Cristo, enfim, o que está nos impedindo? Paulo vai escrever aos Gálatas, a igreja da Galácia: ó Gálatas insensato, quem vos fascinou para vocês terem começado tão bem no espírito e terem terminado tão mal na carne? Paulo vai chamar a atenção da igreja na Galácia, porque no primeiro amor eles eram fervorosos, eles tinham boas obras, mas depois eles começaram a acumular desculpas e justificativas. Será que se alguém escrevesse uma carta para mim ou para você hoje, seria como a carta de Paulo aos Gálatas? Por que você parou no meio do caminho? Porque tem gente casando e na primeira crise quer separar. Porque tem gente dizendo: eu não casei para ter que lidar com... Não, peraí, a gente precisa saber primeiro o que é casamento. Antes de casar já começa por aí. Tem muita gente casando pensando que casamento é sexo. Tem muita gente casando pensando: eu vou ser livre da casa dos meus pais porque esse lugar é um caos. Ei, o movimento tem que ser conectado com o céu. Quem lembra disso? Quem ainda não casou, o movimento do casamento tem que ser conectado com o Espírito de Deus, para que haja um mover de glória. Quem vai empreender precisa de um movimento conectado com o Espírito de Deus. O que nós temos de sonhos, de projetos, de propósito? Deus quer celebrar com a gente uma festa de milagres, mas para isso a gente precisa se movimentar, e esse movimento tem que ser na direção que Deus deu, e Deus deu uma direção. No meio do caminho, Terá parou. Olha o verso 32. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Harã. Em nome de Jesus, a minha oração é que eu e você não venhamos morrer antes de chegar onde Deus quer que a gente chegue. Que eu e você não venhamos morrer antes de cumprir o que Deus nos mandou cumprir. Gente, cada um de nós aqui é um milagre hoje. Quantas situações Deus já nos livrou, já nos guardou, já nos abençoou. Agora a gente está em movimento ou a gente acomodou em Harã? A gente já saiu de Ur dos Caldeus, eu já não estou mais naquela Babilônia. Mas você está em movimento, indo para onde Deus
mandou, fazendo o que Deus mandou. A Deus falou para mim: Rogério, você imagina como que era o povo? Ele sabe, os maiores de 20 anos, exceto Josué e Caleb, não vão entrar. Então era uma questão de contagem. Morreu daquela família. E aí, nessa família tem alguém maior de 20 anos? Não. E essa família? Não. E essa não, essa aqui tem 4. Pega o nome deles, vão pôr na lista de oração. Morra, porque vocês estão atrasando a nossa conquista. Ei, murmurador atrasa a conquista de uma geração inteira. Essa é para pegar. Vou até tomar um pouquinho de água. Digere aí, vai, vamos lá, já vou falar de novo. Murmuradores, incrédulos e covardes atrasam a conquista de uma geração, de uma família, de um empreendimento, de um projeto, de uma cidade, de uma nação, de uma igreja, do que for. O povo hebreu foi atrasado por causa de murmuração e incredulidade. Os 10 espias murmuraram, foram incrédulos, e o Moisés e o irmão dele, como que chamava mesmo? Fugiu mesmo agora, Arão, não glorificaram a Deus quando o povo estava com sede. O que é isso, pastor? Se nós permitirmos o nosso comportamento ser um comportamento murmurador e incrédulo, a gente não trava só a gente trava uma transição de conquista. Que em nome de Jesus, não vou orar aqui para ninguém morrer não, que caia por terra o espírito de murmuração, de desânimo, de incredulidade, de gente que só vê negativo, só vê o pior, gente que para cada solução que a gente apresenta arruma 10 problemas novos. Tem gente que é criativo para arrumar problema, mas é uma negação para falar em solução. Criativo para uma negação para se dispor. Quer ver a criatividade e o coração das pessoas? Marca uma festa. Chega lá e fala: ixi, deu problema nisso. Para a festa a pessoa arruma tudo que é jeito. Vamos para o culto. Deu um problema, furou o pneu do carro. Então não dá, assisto em casa. Criatividade 0 para servir a Deus. Criatividade 1 trilhão para celebrar a si mesmo. Nós precisamos ser criativos para ir até o fim, para vencer desafios, para superar obstáculos. Deus conta comigo e com você, irmãos. Nós somos o povo que Deus deixou na terra para mostrar Cristo para essa geração. Você crê nisso? Nós não estamos aqui só para, deixa eu me segurar firme para eu ir para o céu. Não, não é esse o propósito de você estar vivo. Não, de verdade. Você acha que é esse o propósito de você estar vivo? Então, no dia que Jesus, Deus já tinha te levado. Para que correr o risco de perder você e eu? Rogério aceitou Jesus, batizou nas águas. Aí Deus olha e fala assim: Rogério, imagina o pai falando com o filho, o que a gente espera dele? O Espírito Santo fala assim: fala aí que eu vou cuidar aqui. A gente espera só que ele vá para o céu. Tenta dar uma guia a ele aí na verdade, como a Bíblia diz que o Espírito guia, para ele não se perder. Segura ele, porque a tentação vai vir, o capeta vai vir. Se perder, nós vamos deixar ele aí mais tantos anos. Idade, parada dentro do guarda-roupa, mofa de novo. Alguém já passou por essa experiência? Porque ficou parada. A roupa que você está usando toda semana, uma vez por semana que seja, mofa. A pergunta é: sua vida espiritual está mofando ou está crescendo? A minha vida espiritual está mofando ou está crescendo? Porque quem não está, tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes, a família do seu pai e vá a Canaã. Daqui a pouco eu retomo viagem e vou. Cuidado quando você calcula para ficar atrasando projetos de Deus. Irmãos, já viu aquele meme? Eu sou daquele, é um meme, tá? Não sou eu não, que acorda cedo para se atrasar com calma. Já viu? Nunca viram esse meme? Então agora vai saber dessa. Tem gente que acorda cedo para poder se atrasar com calma. Eu nem tinha olhado para você, mas alguém ali do meio, talvez sua genitora, tenha olhado e dado risadas. Tem gente que acorda cedo só para poder se atrasar com calma, que deixa tudo para a última hora, da última hora, para virar aquela loucura, porque pensa que vai ter o controle da situação. Não, eu vou resolver, até o dia que não tem. Pensa, 10 virgens queriam um casamento, queriam um noivo. 5 foram prudentes e disseram: precisamos levar bastante azeite, não importa quanto ele demora, a gente vai estar preparado. 5 acharam que elas podiam fazer cálculo. Não faça cálculo com a tua salvação, não. Entrega a tua vida por inteiro para Jesus. Não faça cálculo de até onde a minha esposa vai aguentar. Não, até que se aquela aguenta, vai largar, não.
Está cheio de gente que perdeu o casamento porque achou que a esposa ou que o marido aguentava mais um pouquinho e não aguentaram. Até um dia que alguém, entre aspas, aparentemente, surpreendentemente disse: não quero mais. Nossa, não. Gente, a gente atender: pastor, eu não sei. Do nada. Eu imagino Deus olhando: nada. Do nada. Essa mulher acordou falando que ia embora. Esse homem acordou falando que não me queria mais. Será? E pelo amor de Deus, eu não estou julgando, cada caso é um caso, tá? Mas o que tem de caso que não foi do nada? Tem ou não tem, gente? Do nada. Cheguei na empresa e me dispensaram. Chega atrasado todo dia. É 2 horas e tanto de almoço. Faz 7 lanches em cada intervalo. Vive com atestado. Vive com licença. Vive com não sei o que. E quer que eles não dispensam? Não é do nada. Eu não tenho uma oportunidade. Mas quando falam: ó, precisa de alguém, você se debiliza? Não. Então, vai querer ter uma oportunidade. Ei, não é do nada. Deus deve ter olhado e falado assim: o Terá achou que ele tinha o domínio. A hora que eu quiser eu saio de Arã e chego em Canaã. A hora que eu quiser eu saio. A hora que eu quiser eu termino. A hora que eu quiser eu termino. E não deu tempo. Irmão, é triste o que eu vou dizer agora, mas é verdadeiro. Muita gente no juízo final vai estar assim: eu achei que eu tinha mais um dia para me consertar. Era a última vez que eu ia fazer esse pecado. Era a última vez que eu ia viver assim. O próximo batismo eu queria me batizar. Mas por que não batizou naquele? Próximo apelo eu queria aceitar Jesus. Não, eu estava programando até o fim do ano, eu ia ficar firme com Jesus, ia ficar firme na igreja. Agora a igreja nova lá é mais fácil para estacionar, tem vaga lá dentro, do lado. Nossa, ia ficar bom, agora eu ia pegar firme. Que eu e você não sejamos aqueles que estão anestesiados, travados, parados, esperando a morte, esperando se perder, esperando Deus perguntar: o que você fez com a obra que eu fiz na tua vida? O quanto foi útil eu derramar minha graça sobre você? O quanto foi útil eu te dar sabedoria e inteligência? Irmãos, de verdade, quem aqui se considera pessoa inteligente, dá um glória a Deus. Bacana. Quem se considera pessoa vencedora, dá um aleluia. Você pode até não se considerar inteligente, mas não se considera vencedor, você é proibido. Só faz a pesquisa de quantos milhões disputaram com você para nascer. E você é aquele que foi lá e o embriãozinho conseguiu vencer. Então vitorioso é. Fala comigo: eu sou vencedor. Pode ser que você tenha parado no meio do caminho acomodado, mas nasceu vencedor. Todos nós nascemos vencedores. Já viemos de uma corrida com milhões. Gente, teve Olimpíadas agora. Os atletas da corrida, por exemplo, competem com milhões. Se ganhar de 20 e 30 já é exaltado no mundo inteiro. É ou não é? Tem lá 20 competindo, 30, sei lá quantos. O que ganhou, medalha de ouro, bacana. Nós competimos com milhões para nascer. Milhões, Ana, milhões. Ou a concorrência estava muito fraca, ou realmente estava vencedora. O que você acha? Vencedora. Alguém já disse: pastor, você acabou de me dar uma desculpa, na minha época a concorrência era fraca. Não, você é um vencedor. Agora o que você está fazendo com isso, com essa vida? O que eu estou fazendo com essa vida vencedora que Deus nos deu? Não é do nada. Deus vai falando com a gente, Deus vai preparando, Deus vai despertando. A gente precisa dar ouvido ao que Deus está dizendo. É hora de movimento, é hora de pegar. Deus, o Senhor fez essa obra na minha vida, agora eu vou te honrar. Deus, obrigado pela oportunidade, eu vou exaltar teu nome, as pessoas vão te conhecer. No que depender de mim, muita gente vai ser salva, liberta, transformada, restaurada em nome de Jesus. Sabe por quê? Eu tenho convicção disso. Quem aqui já recebeu a ajuda de alguém que chegou a te constranger a forma como a pessoa quis te ajudar, cuidar, servir? Quem? E o que vem no teu coração? Qual que é o desejo que vem? Opa, quem falou retribuir? Aqui, retribuir. A gente não é assim? É ou não é? Você acha que você é melhor que Deus? Pergunta para quem do outro lado: você é melhor que Deus? Não. Se você e eu
pecadores que somos, quando alguém nos faz um bem, nos serve, cuida de nós, a gente quer o que mesmo? E a gente quer retribuir com melhor do que recebemos, quer ou não quer? Imagina Deus. Não, se alguém está servindo a Deus, já estava dando glória e aleluia, já estava dizendo, glória a Deus, então está vindo coisa boa aí, porque eu estou servindo. Ah, Deus tem muita coisa para me retribuir, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou me dedicando, eu estou orando, eu estou servindo. Ah, Deus, tem coisa boa do céu chegando na minha vida. Porque se a gente pensa em retribuir, imagina Deus. Ele diz, Gálatas 6:7, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, ou de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar, certamente ele ceifará. O que é isso? Retribuição. Aí Deus fica olhando e ele fala, o Rogério está cuidando das minhas coisas, então eu vou cuidar das coisas deles. Não, enquanto você está aqui nesse culto, Deus está cuidando de coisa sua. O pessoal que está servindo, trabalhando na obra esses dias, Deus está cuidando de coisas para essas pessoas, coisas que a gente não conseguiria. Gente que está vindo se mover, ajudou na mudança, ajudou nisso, ajudou naquilo, foi evangelizar. Deus vai retribuir. Deus é galardoador, Ele diz isso. Agora, quem só planta desculpa vai colher que tipo de fruto? Desculpa. Até ia te ajudar, mas não deu certo. Irmão, tem fase da nossa vida que parece que todo mundo quando ia fazer algo por nós, não faz. A gente precisa olhar e ver que tipo de semente a gente plantou. Sempre quase fazendo, quase servindo, quase sendo verdadeiro, quase se dispondo, quase vencendo. Vamos para cima. Eu parei aqui no verso 2, vai lá. Farei de você uma grande o quê? Nação, e o abençoarei e o tornarei o quê? Famoso, e você será uma bênção para? Irmãos, a gente precisa entender que tem que estar com a gente. Quem é que compreenderia se eu não estivesse pregando hoje, estivesse ali? Saia de cenários que não agradam a quem? Qual é o cenário? Sabe qual é o nosso problema? Quando lê isso, um monte de gente pensa assim, eu preciso mudar a geografia, o local do meu trabalho, minha vizinhança. As pessoas mandam levar o cenário, cama, porque está invertido. O paralítico era carregado numa cama, agora onde ele anda com a cama nas costas, as pessoas perguntam, o que é isso? O que é essa maca nas suas costas? Ele vai dizer, eu fui curado. Quem te curou? E ele vai dizer, Jesus. Mude o cenário da tua vida. Para de ficar escondido atrás das mesmas desculpas, da murmuração, dizer que o seu temperamento, até quando o temperamento vai falar mais alto que a Bíblia sagrada? Está na hora de se converter à Bíblia e não ao temperamento, ao governo do céu e não das emoções. Está na hora de carregarmos marcas que as pessoas vão perguntar, como você conseguiu mudar? Você vai dizer, Jesus mudou a minha vida. É sobre ser uma bênção para outros. Continue o movimento dirigido por quem? Por Deus. Vamos continuar o movimento. Sábado vai ser um movimento dessa Marechal Deodoro, que Deus vai derramar fogo, poder e glória ali. Eu já estou vendo, irmãos, o maior tempo de conquista de almas que a gente viveu até aqui. Por quê? Porque nós vamos contrariar qualquer lógica. O prédio lá é maravilhoso, mas para rua, ele não tem frente direto na rua, tem um corredorzinho, tem que subir, aí lá em cima você vê um prédio maravilhoso. Sabe o que é isso aí? Sabe o que eu entendi no meu espírito? Deus dizendo, não, a referência, ainda que a gente vá fazer, mas vai ser o mover do meu espírito através das pessoas. Vamos nos mover, vamos salvar mais alguém. E eu termino em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Talvez eu continue falando sobre Deus muda cenários por esses dias aí. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a quem? A Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está como, gente? Morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra em que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto Negueb ao sul, ao norte, desde o rio Eufrates a leste. Para Josué, Deus deu o legado de continuar saindo do deserto, milagres, de te dar vitória. Só quem crê diz.
Pode aplaudir a Jesus porque Ele merece toda a honra e toda a glória.